E hoje eu tenho o imenso prazer de mediar este webinar, promovido pela Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público do Meio Ambiente, a ABRAMPA, e pela Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, que se uniram para lançar um documento de extrema importância. O Manual de Atuação do Ministério Público, a Compensação Ambiental do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Um manual que chega em um momento extremamente oportuno. Afinal, o Brasil está no centro de uma discussão mundial sobre sustentabilidade. E, infelizmente, não como um exemplo de uma proteção da nossa biodiversidade, da maior biodiversidade do planeta, e nem tampouco porque estamos conseguindo ser um exemplo muito bem-sucedido da combinação da preservação da sustentabilidade com o desenvolvimento econômico. Estamos na agenda por conta das nossas queimadas, das queimadas que estão dizimando nossas florestas, faunas e floras, pelo desmanche de várias entidades dedicadas à preservação do meio ambiente, e por posturas de algumas autoridades públicas que, em vez de combater ilegalidades, estão abrindo a porteira para práticas ilegais e questionáveis. Mas a boa notícia é que o Brasil tem, sim, dispositivos para proteger o patrimônio natural, permitindo a riqueza, a geração de riqueza, por meio do seu uso responsável. O Brasil hoje tem aproximadamente 2.400 unidades de conservação, unidades federais, municipais, estaduais e privadas, que servem como refúgio para a biodiversidade nacional e impactam diretamente tanto a preservação da nossa biodiversidade, como também a economia do nosso país. Mas o que pouca gente sabe é que a maior parte dessas áreas depende de recursos de compensações ambientais para sua consolidação e manutenção. Até 2018, para você ter uma ideia, cerca de 1.740 bilhões de reais já haviam sido distribuídos para unidades de conservações federais. Em junho passado, a União liberou outros 7 milhões. Mas essas compensações estão sendo pagas, esses recursos eles estão sendo usados para os fins a que se destinam, para que eu, para que você, para que toda a sociedade brasileira tenha acesso a essas informações de maneira transparente e que a lei seja cumprida, a atuação do Ministério Público é essencial. E para fomentar e apoiar a atuação dos membros do Ministério Público brasileiro na fiscalização e aplicação desse mecanismo financeiro em prol da proteção das nossas unidades de conservação, é que a ABRAMPA e a Fundação Grupo Boticário se uniram para lançar um manual, a Compensação Ambiental do SINUC. Este manual, por sinal, está disponível para download no QR Code que aparece na tela de vocês e também no site da ABRAMPA. Para discutirmos mais sobre este manual e sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, eu tenho o prazer de convidar a doutora Cristina Seixas Graças, promotora de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia e presidente da ABRAMPA. Também tenho a honra de convidar a doutora Silvia Capelli, procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e diretora da Escola Superior da ABRAMPA. A doutora Aline Salvador, promotora de Justiça Regional do Meio Ambiente do Estado da Bahia. E o doutor Luiz Fernando de Souza, doutor em Ciências Biológicas e assessor técnico do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Um aviso importante, a gente não vai ter espaço para perguntas e respostas, porque o tempo é realmente muito curto, mas você pode mandar todas as suas dúvidas para o e-mail abrampa@abrampa.org.br, que elas serão respondidas pela equipe. Agora, eu convido a doutora Cristina Seixas Graça, presidente da ABRAMPA, para as suas palavras iniciais.
Eu queria dar um bom dia a todos e todas que estão assistindo a nossa reunião hoje aqui, o lançamento do nosso Manual de Compensação Ambiental do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, uma parceria e um sonho entre a Abrampa e Fundação Boticário, um documento que expressa o trabalho incansável dos nossos associados e colaboradores e parceiros na defesa do meio ambiente. Eu queria fazer, primeiro, uma apresentação deste importante documento acadêmico, técnico, jurídico, que é um manual para apoiar a atuação dos membros do Ministério Público Brasileiro que atuam na defesa do meio ambiente, na fiscalização e implementação desse importante instrumento financeiro de apoio, criação e governança das nossas unidades de conservação. Também queria dizer que a equipe da Escola Superior, muito bem coordenada pela colega Silvia Capelli, e traduziu a importância desse manual com autores da maior qualidade. É um documento que traz um tema inusitado, inovador, ainda sem muita análise por todos e muito complexo. Portanto, eu parabenizo também toda essa equipe, como a colega Aline Salvador, o Luiz e tantos outros que colaboraram para que esse manual realmente se concretizasse e que servirá, com certeza, para que nós possamos implementar cada vez mais um dever constitucional de proteção a esses territórios que possuem características específicas, especiais de biodiversidade, de beleza cênica e tantas outras que são muito importantes para que nós possamos ter uma qualidade de vida saudável para esta geração e todas as demais que estão por vir. Eu queria também dizer que a Abrampa, ela é uma instituição, só para quem ainda não conhece a Abrampa, ela é uma instituição que tem mais de 23 anos de existência, foi pensada para que pudesse apoiar a atuação dos seus associados, sempre membros do Ministério Público Brasileiro, em todos os seus ramos, seja dos estados, do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Trabalho, que atuam na defesa ambiental. E também é uma instituição que tem finalidade também de defesa do meio ambiente. Então, eu acredito que esse projeto que foi pensado e agora concretizado entre a Abrampa e a Fundação Boticário cumprem exatamente o objetivo das duas instituições, que é, cada vez mais, trazer a consciência ambiental, a consciência da necessidade que nós temos de cada vez mais proteger esse patrimônio fantástico, que é o patrimônio ambiental brasileiro. Então, eu agradeço a toda essa equipe e digo aos senhores colegas, parceiros, sociedade civil, que é um documento técnico, jurídico de muita relevância e que precisa efetivamente ser conhecido diante da complexidade do tema. Eu fico muito feliz em hoje estarmos podendo apresentar este manual para toda a sociedade brasileira e, em especial, para os nossos colegas do Ministério Público e associados. Muito obrigada e estou à disposição. Obrigada, doutora Cristina, pelas palavras. Realmente é um instrumento extremamente complexo, mas bastante completo e com uma leitura bastante fácil, que pode ajudar não só aos membros do Ministério Público, mas a nós, cidadãos brasileiros, nessa luta pela preservação ambiental, um trabalho que tem sido muito bem feito, muito bem conduzido também, lá na Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, sob o comando de Malu Nunes, que é quem fala com a gente agora por meio de um vídeo. Olá, quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos assistem nesse momento. Nós ficamos muito felizes em contar com a presença de vocês para acompanhar um tema que é tão importante para a conservação da natureza. A compensação ambiental é um instrumento legal fundamental
para a manutenção e para a consolidação de inúmeras áreas protegidas em todo o Brasil. São áreas que protegem a flora e a fauna e, mais que isso, que fornecem recursos hídricos e tantos outros serviços ambientais fundamentais para a nossa vida. Eu quero destacar que unidades de conservação bem cuidadas e estruturadas para receber visitantes também contribuem com o desenvolvimento social e econômico das comunidades do entorno, que são beneficiadas pela atividade turística. A compensação ambiental trata de recursos oriundos dos licenciamentos ambientais, que somados chegam à casa dos bilhões de reais. Para que esse recurso seja bem aplicado, é fundamental a fiscalização do Ministério Público. O rico trabalho lançado aqui pela Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público do Meio Ambiente, com o apoio da Fundação Grupo Boticário, traz informações qualificadas para a atuação de juristas e promotores, bem como ajuda ao esclarecimento da sociedade sobre o tema. Nominando aqui Cristina Seixas Graça e Silvia Capelli, parabenizo a Abrampa pelo valoroso trabalho e agradeço a parceria que temos com a associação desde 2014. Estamos muito felizes e temos muita honra em participar desse momento. Desejo a todos um ótimo debate com ideias e contribuições para que lá na frente todos nós possamos ser beneficiados com a proteção do nosso patrimônio natural. Um bom evento a todos. A gente daqui agradece a Malu Nunes, tanto pelo vídeo, pelas palavras, como pelo apoio ao manual e pelo trabalho que tem sido realizado aí na preservação do meio ambiente, justamente num ponto específico que é aliar a sustentabilidade ambiental com a econômica, né, que é um ponto que se fala bastante neste manual, e para a gente conseguir continuar conversando sobre este importante instrumento, eu convido a doutora Silvia Capelli. Bom dia a todos, renovando a parceria com a Fundação Grupo Boticário, fazendo uma homenagem aqui à nossa equipe, os autores Aline Salvador, Luiz Fernando de Souza, Ariene Cerqueira e Rovena Zanchetti, com a revisão editorial da Márcia Stanton e a gestão administrativa do André Fagundes Seguen. Nós começamos a nossa primeira reunião em maio de 2018. Foram muitas reuniões, foram muitas conversas telefônicas. O nosso manual é dividido em 8 capítulos que tratam de explicar o porquê da compensação ambiental, a sua origem, a sua discussão através de uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, as suas bases normativas federal e estaduais, natureza jurídica, o cálculo da compensação e seus mecanismos financeiros, terminando no capítulo 8º por sugerir ações concretas de atuação aos membros do Ministério Público. Nós sabemos que as nossas atitudes, os nossos comportamentos falam muito mais alto do que qualquer palavra que se possa proferir. Nos dias de hoje, vivemos um mundo de militantes de sofá, dando suas opiniões em redes sociais e subscrevendo abaixo-assinados online, com suas lives que mais se preocupam em cumprir com o tempo do que com o conteúdo. Se fala muito com pouca efetividade e com pouca objetividade. Esse manual é a antítese disso. Instigando sua leitura e aprendizado, traz algo de novo, algo de útil, algo complexo, algo profundo. Nós, membros do Ministério Público, tão acostumados com a reparação do dano ambiental nocível e com a repressão no crime, percebemos que a prevenção e o acompanhamento das políticas públicas são o caminho para o ambiente saudável. Entendemos a importância da conservação, muito além da discussão do Código Florestal. Entendemos que é preciso compreender a compensação ambiental e seus mecanismos financeiros. São muitas e difíceis as frentes de hoje ante a derrocada geral da administração ambiental. As dificuldades, ao invés de nos esmorecer, uniram o Ministério Público. Nós estamos acostumados às intempéries jurídicas e políticas e temos levado muitos tombos.
mas sempre caímos de pé. Esse manual é uma prova da fuga da lei cosmética, como diria o ministro Herman Benjamin. É colocar as mãos à obra. Que esse manual possa servir de bálsamo, um espaço protegido para espíritos determinados, mesmo diante dos piores pesadelos. Agradecemos muito a oportunidade e esperamos que todos aproveitem essa reunião de hoje e especialmente o nosso manual. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada pelas palavras, doutora Silvia, parabenizando já toda a equipe pela produção do manual e lembrando que você que está assistindo esse webinar e essa discussão pode baixar, pode fazer o download do manual aqui pelo QR Code que aparece na sua tela e também no site da Abrampa. É uma leitura, no mínimo, extremamente enriquecedora, mas que também nos ajuda como cidadãos na consciência da legislação e também nos critérios que a gente pode ter e acionar para se fazer cumprir a lei. E depois de ouvir as sábias palavras aí de Malu Nunes, da doutora Cristina e da doutora Silvia, eu convido dois grandes especialistas que fizeram parte da construção, estiveram aí na linha de frente da construção do manual, doutora Aline Salvador e doutor Luiz Souza, para uma mesa virtual de discussão sobre o tema. Lembrando que, como o tempo vai ser curto, a gente não vai ter espaço para abertura de perguntas, mas você pode mandá-las para o e-mail abrampa@abrampa.org.br. Doutor Luiz, começo com o senhor. Bom dia. E hoje, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Doutor Luiz, hoje o Brasil tem mais de 2.300 unidades de conservação registradas, né? Para contextualizar um pouco mais a nossa discussão, acho que seria bastante importante a gente esclarecer dois pontos iniciais para a nossa audiência aí no Facebook do grupo da Fundação do Grupo Boticário. A primeira é, o que são essas unidades de conservação e qual é a sua importância na preservação da biodiversidade brasileira? Bom dia a todos e a todas que estão acompanhando a gente nesse lançamento. As unidades de conservação, como são chamadas no Brasil, ou áreas protegidas, como são tratadas em outros países e no mundo inteiro, são uma estratégia utilizada no mundo inteiro para proteção e conservação da natureza. Então, a gente pega espaços do território e separam eles para usos especiais, tendo por objetivo quer seja a conservação da natureza, quer seja o uso sustentável dos patrimônios que ali existem. Isso é importante destacar que na legislação brasileira a gente tem unidades de conservação que vão desde as mais restritivas, onde o objetivo é realmente a proteção e conservação da natureza, dos ambientes ali existentes e suas espécies, incluindo as ameaçadas de extinção, até unidades onde o objetivo é o uso sustentável dos recursos que ali existem. Entre essas unidades, também tem as que têm objetivo a visitação pública, o turismo, né, sustentável, em contato com a natureza, como os parques, os monumentos naturais. Então, a grande importância desses espaços é manter parcelas dos nossos ambientes naturais preservados, tanto para sua preservação ao longo do tempo, para as gerações futuras, como para propiciar que esses ambientes, esses ecossistemas protegidos, sigam fornecendo os serviços ecossistêmicos que são tão importantes para o bem-estar das populações humanas, que estão próximas às unidades de conservação ou distantes. Quando a gente fala em serviços como regulação atmosférica, fornecimento de umidade para a atmosfera, para chuvas. Então, esses ambientes protegidos, eles são muito importantes, não só para as populações que estão diretamente próximas às áreas, mas como para populações que estão distantes nos centros urbanos. Doutora Aline, bom dia. Bom dia, Alana, como vai? Bom dia.
Doutora Aline, um dos pontos que chama a atenção no manual é a importância dele para o esclarecimento da questão sustentável econômica dessas áreas de preservação ambiental, né? Eu gostaria que a senhora comentasse um pouco como é que a criação e a manutenção dessas unidades de conservação se viabilizam financeiramente. E qual é o impacto dessa unidade de conservação no seu entorno? Correto. Antes de responder a sua pergunta, eu quero só cumprimentar todos os presentes, sobretudo aqueles que estão nos acompanhando aqui nessa live. E vamos lá. Sim, as unidades de conservação, como bem já salientou o Fernando, né? Elas são espaços protegidos, essenciais para a salvaguarda até mesmo da vida humana e vida em todas as suas formas. E é importante que se frise que o primeiro ente instituidor é o responsável financeiro pela manutenção dessa unidade de conservação. Seja ele a União, os estados ou os municípios, eles são principalmente os responsáveis pelo financiamento, pela manutenção dessas unidades de conservação. E é justamente nesse espaço de financiamento dessas unidades de conservação que a compensação ambiental, então, ganha tanto relevo, porque ela é hoje o principal mecanismo financeiro de manutenção dessas unidades, a principal fonte de recursos dessas unidades de conservação. Inclusive, existem unidades de conservação que sobrevivem exclusivamente com base nesses recursos. Como bem já salientou o Fernando, a população do entorno ela é muito agraciada pela existência de uma unidade de conservação, seja pelos serviços ecossistêmicos prestados, regulação de microclima, a questão hídrica, a questão realmente da biodiversidade, seja pela possibilidade real, inclusive muito fomentada por essa nova normativa que é explorada nesse manual, de uso público desses parques. Existem determinadas unidades de conservação, né, estabelecidas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que permitem o uso público, que permitem a visitação, que permitem a exploração turística. Então, a gente pode fazer um paralelo com os parques dos Estados Unidos, com os parques da África, onde há um turismo voltado a essas unidades de conservação muito fortes, e a gente não vê isso ainda acontecer, lamentavelmente, no país. E a compensação ambiental, ela pode, então, estruturar e consolidar essas unidades de conservação para, finalmente, a gente poder ter esse uso público que certamente enriquecerá e trará dividendos positivos para todo o seu entorno. Perfeito. Doutor Luiz, pegando um gancho aqui no que a doutora Aline falou, a questão da visitação, né, que é um dos meios de subsidiar também a unidade de conservação. No Brasil, a gente tem uma questão que, se eu não me engano, e qualquer coisa o senhor me corrija, tem muita unidade de conservação que ela ainda é propriedade privada, né? Que a questão fiduciária não está completamente regularizada. Para que elas se tornem áreas de visitação, elas precisam obrigatoriamente se tornar públicas. Qualquer área, unidade de conservação, ela tem que ser pública ou ela é pública e privada? E, neste caso, se privada, o proprietário ele é obrigado a abrir para visitação? Como é que funciona essa linha de negócio? Bom, a questão das unidades de conservação e propriedades privadas é dos grandes conflitos que existe em relação à questão de gestão de unidades de conservação. No Sistema Nacional de Unidades de Conservação existem vários tipos de unidades, desde as que são obrigatoriamente públicas e as propriedades privadas existentes têm que ser adquiridas e indenizadas pelo poder público, até unidades de conservação que são privadas totalmente, como as reservas particulares do patrimônio natural. Com relação à visitação, um dos problemas que a gente vai ter, por exemplo, em unidades de conservação que deveriam ser públicas e que não foram indenizadas ainda, é a gestão de conflitos. A administração de unidades de conservação não deixa de ser uma gestão de conflitos. Então, uma vez que não foi indenizado ainda proprietário, o uso dessa propriedade vai ter que ser gerido diretamente com o próprio proprietário. Claro que é interesse do poder público
incentivar a visitação, mas também tem um conflito com o proprietário. E aí vem a importância da compensação ambiental. A regularização fundiária, ou seja, a aquisição das unidades de conservação, é uma das atividades previstas para o uso desse recurso. A obrigatoriedade da visitação ela vai estar muito relacionada com a modalidade, com o tipo de unidade de conservação. Por exemplo, os parques, um dos objetivos principais dessa unidade de conservação é a visitação. Então, nessa unidade de conservação, a visitação ela vai ter que ser incentivada, desenvolvida, ser feitos os estudos necessários para que ela ocorra. Claro que uma vez que a regularização fundiária seja completada, a gestão se torna mais fácil, porque diminui os conflitos. Mas nada impede que o gestor, trabalhando com a comunidade local, busque formas de viabilizar a visitação, o uso público das unidades de conservação, mesmo que ainda não totalmente indenizadas. Mas isso vai ser um trabalho do gestor fazer esse trabalho de conflitos e minimizar, né, eventuais problemas com relação ao uso dessas áreas. Perfeito. Dentro do processo de fiscalização, o Ministério Público ele pode atuar tanto na questão da aplicação dos recursos, mas também na fiscalização aí desse fundo de compensação ambiental, que o manual é de extrema importância. Eu vou ressaltar mais uma vez, como cidadã, que todos deveriam ler esse manual, que é, por exemplo, a falta de conhecimento de grande parcela da população de que existem recursos, né, que são oriundos dessas compensações de impacto, né, compensações que são feitas por empreendimentos que geram algum impacto ambiental relativo, que disponibilizam esse recurso e que são usados, então, para a unidade de conservação. Doutora Aline, muitos desses empreendimentos são privados, né? E aí tem essa lei que exige essa compensação, tanto de projetos privados também como de projetos públicos. Mas o recurso que é decorrente, né, dessa compensação ambiental, ele é, na verdade, público ou ele é privado? E quem é que faz essa gestão desse recurso? Correto, Lana. Lana, a Lei 13.668 de 2018, então uma lei recente, ela autorizou o ICMBio, o Instituto Chico Mendes, a selecionar uma instituição financeira oficial que seria, então, responsável, que teria, então, por finalidade, constituir um fundo privado de natureza contábil. Essa instituição, então, constitui e gere um fundo privado de natureza contábil, repito, para ser integralizado pelos recursos da compensação ambiental. Em sede federal, portanto, pacificou-se o entendimento de que esse recurso ele é privado. No entanto, a mesma normativa e os seus atos regulamentares prevê também a observância e a harmonização do mecanismo federal com todos os demais mecanismos previstos pelos demais entes federativos. Então, existem estados que apresentam a compensação ambiental com natureza jurídica de direito público. Então, ela integraliza, ela internaliza o erário, ela tem contingenciamento, precisa também ser averida, investigada, analisada, acompanhada por toda a sociedade, pelo Ministério Público. Mas o mais interessante é que existem duas deliberações do Tribunal de Contas da União, que é o órgão que vem há muito tempo já acompanhando esse instrumento normativo, essas regras e a aplicação efetiva na linha de eficiência, eficácia e efetividade da aplicação desse recurso. E essas últimas deliberações pós-Lei 13.668, tanto quanto consolidar o entendimento da necessidade e da possibilidade de harmonização de todos esses instrumentos concebidos por todos os entes federativos. Então, vai depender muito da forma de instituição das próprias regras que devem, obviamente, ser customizadas à lei federal naquilo que for essencial, que é a efetiva aplicação do seu fim destinado, que é a compensação federal, que é a compensação ambiental voltada
aplicada às unidades de conservação. Então, o recurso em sede federal, ele é privado, mas existem estados que tratam esse recurso como público. Muito bem. Além do fundo, como a gente já mencionou anteriormente, Luiz, essas unidades de conservação, elas têm outras possibilidades de geração de renda, né? Mas há também, acredito, regras, né? Regras para que o que pode ser e o que não pode ser feito para gerar esse caixa, para manter a sustentabilidade econômica das unidades de conservação. É isso mesmo, Luiz? Sim. A legislação que disciplina o uso das compensações ambientais, né, regidas pelo SNUC, que estão vinculadas, então, aos empreendimentos de significativo impacto ambiental, ela tem bem definidas quais são as prioridades de aplicação dos recursos oriundos, então, dessa compensação ambiental. No caso das unidades de conservação, cuja propriedade tem que ser privada, ou seja, que o Estado tem que indenizar os eventuais proprietários particulares no interior, a aquisição das terras, a regularização fundiária é a primeira o uso principal previsto, seguido pela demarcação das unidades de conservação, a elaboração e revisão dos planos de manejo e, posteriormente, a aquisição de bens e serviços necessários para a manutenção e gestão da unidade de conservação. Já para as unidades de conservação onde a propriedade não é do poder público, ela pode ser uma propriedade privada, os usos obrigatórios e principais são a elaboração e revisão do plano de manejo e atividades voltadas para a proteção das unidades de conservação. Então, é interessante notar que o uso da compensação ambiental proveniente desse dispositivo previsto na lei do SNUC, ele é bem específico o uso e aplicação nas unidades de conservação em relação, inclusive, às atividades que podem ser utilizadas. Por exemplo, pagamento de salários de servidores não é uma atividade prevista. Existe até um conflito que a gente discute no manual, que é a questão de custos logísticos para a manutenção dos fundos. Existem alguns estados que estabeleceram regramentos para que pudesse ser feita a remuneração dos custos necessários para a manutenção dos fundos a partir do montante principal da compensação ambiental. Esse é um uso que não está previsto explicitamente na lei, inclusive há uma discussão em relação a isso. Então é importante a gente ter em mente que sempre que a gente fala que em recursos da compensação ambiental do SNUC, a aplicação dela é exclusivamente nas unidades de conservação e voltada para as atividades e usos previstos na própria legislação, inclusive com uma hierarquização em relação a quais usos são mais importantes. Então isso é muito importante a gente ter em mente. Esse é um recurso que ele vem com um carimbo, digamos assim. Ele é um recurso que está lá disponível apenas para proteção e conservação da natureza nas unidades de conservação. Como a gente está percebendo, o assunto ele é complexo e ele envolve uma questão absolutamente crucial para a preservação da biodiversidade, que é, inclusive, a manutenção financeira dessas unidades, né? E aí, doutora Aline, o que a gente tem percebido, infelizmente, é esse desmanche, né, de algumas entidades que nos ajudavam, que ajudavam a sociedade brasileira a cuidar dessa preservação dos nossos ecossistemas. Hoje, como é que é definido, você já falou um pouquinho antes na sua resposta, mas eu gostaria de entrar um pouco mais fundo para que a gente consiga entender de fato como é que é definido. Quer dizer, você tem a verba, você tem uma verba que é oriunda da compensação, né, ambiental, que vai para um fundo que é um dinheiro privado, que pode ser, como a senhora explicou, né, uma administração pública, mas quem define
como que essa verba será usada, né? Como é que esse dinheiro chega desse fundo lá na ponta final? Correto, Lana. É muito oportuna a sua pergunta, porque é justamente entendendo todo o procedimento, a tramitação do procedimento, que a gente consegue acompanhar, inclusive, o fluxograma para a fiscalização mais efetiva, seja por parte do Ministério Público, seja por parte de toda a sociedade. Em sede federal, nós temos 2 órgãos que tratam principalmente da questão ambiental no país. O IBAMA, que no mais das vezes é responsável pelas fiscalizações em geral e pelo licenciamento ambiental, e o ICMBio, 2 autarquias, né? ICMBio, uma autarquia responsável pelas unidades de conservação, pela gestão das unidades de conservação. A compensação ambiental ela é calculada pelo IBAMA, a partir da tramitação de um licenciamento ambiental em sede federal, empreendimento esse que possui efetiva ou potencialmente um potencial impactante significativo, né? Seja ele efetivo ou potencial. O IBAMA, então, calcula o valor da compensação ambiental, no mais das vezes, sob a forma de um percentual incidente sobre um valor de referência. Esse percentual normalmente é de 0,5%, às vezes um pouco menos, há discussões sobre isso também. E esse percentual, esse cálculo, uma vez realizado, ele é informado para o Comitê de Compensação Ambiental Federal. Esse comitê, ele é integrado por um representante do próprio IBAMA, que leva, então, aquele empreendimento para discussão. Esse empreendimento impacta essas unidades de conservação, ele está localizado nessa determinada região. O ICMBio, que apresenta, então, o planejamento macroterritorial do seu planejamento voltado às unidades de conservação, e um representante do Ministério do Meio Ambiente. Houve uma alteração recente em relação à formatação desse comitê. Nós esperamos realmente que essa formação prossiga sendo técnica, com deliberações técnicas, como era na formação anterior, em que nós tínhamos a presidência do IBAMA nesse comitê, e técnicos altamente qualificados fazendo, então, essa deliberação. Uma vez que esse empreendimento é apresentado, com aquele valor apresentado, o Comitê de Compensação Ambiental Federal vai deliberar quais são as unidades de conservação passíveis de serem, então, contempladas com esse recurso, a alocação desse recurso, e que deve observar também, pelo Decreto Federal 4340, uma ordem de aplicação que a doutrina entende que é obrigatória, que é cogente, que acho que Fernando tratou um pouco disso, que vai da regularização fundiária, passando pelo plano de manejo dessas unidades de conservação e chegando em bens e serviços. Aí segue-se uma outra ordem. Você percebe que consolidação territorial, para evitar esses choques, esses impactos gritantes em cima da unidade de conservação, é a primeira finalidade precípua. Depois nós temos o plano de manejo, que varia a depender do tipo de unidade de conservação que se está tratando, e bens e serviços, que são, então, essenciais para a salvaguarda dessa unidade de conservação e para o futuro uso público dos parques. Mais alguma pergunta, Lana? Por enquanto é isso, doutora Aline, já a gente volta com você, e como a gente está percebendo, o assunto é, de fato, complexo, né? Por isso, aqui nesse QR Code que você está acessando aí na tela do computador, tem um manual completo. E a complexidade também nos mostra o quão relevante é esse manual que foi feito pela Abrampa com a Fundação Grupo Boticário. A leitura ela precisa ser feita com cuidado, não é um assunto fácil, mas é um assunto de extrema importância para a sociedade, tanto para a manutenção do nosso ecossistema, mas também numa perspectiva de um desenvolvimento econômico saudável, né, com a proteção da biodiversidade brasileira assegurada. As duas vertentes precisam andar juntas, desenvolvimento econômico e também a questão da preservação ambiental. E, doutor Luiz, aí uma pergunta que me vem decorrente dessa conversa que a gente está tendo a origem dos recursos começou a ficar mais clara agora, né? Como é que esses recursos chegam à unidade de conservação para que ela
se mantenha estruturada, funcionando e fazendo o trabalho que precisa ser feito. Mas, após isso, para quais fins esses recursos eles podem ser usados de acordo com a legislação vigente? Como eu falei antes, os recursos provenientes da compensação ambiental, a aplicação dela é naquelas atividades que estão listadas na lei, né? Então, a questão da regularização fundiária, demarcação de terras e da própria unidade de conservação, elaboração, revisão e estudos necessários para o plano de manejo, e a questão dos bens e serviços necessários para a unidade de conservação. Importante notar que em algumas situações é previsto e é possível que sejam realizados estudos para a criação de novas unidades de conservação. Então, eventualmente, o licenciamento de algum empreendimento em algum ambiente, alguma região, em que seja identificada a necessidade da criação ou que já seja mapeado nos estudos dos órgãos ambientais sobre como áreas prioritárias para conservação, esse recurso pode ser destinado, por exemplo, para a criação de uma nova unidade de conservação e estudos para a criação dessa nova unidade de conservação. Então, de novo, esse recurso, o uso dele é principalmente para proteção e gestão das unidades de conservação. Interessante notar, como a doutora Aline falou, que as unidades de conservação, elas sempre têm alguém que é responsável pela sua gestão, quer seja o órgão municipal, estadual, federal ou o próprio particular, né, no caso das unidades em que a propriedade é privada. E compete a esses órgãos de gestão e a manutenção, inclusive financeira, dessas unidades de conservação. A gente sabe, como já foi falado, inclusive por Tila, né, que o país passa por um problema, por uma situação fiscal bem difícil, então a gente imaginar que recursos do orçamento público dos estados, municípios e o próprio órgão federal vão ser destinados para as unidades de conservação quando eles faltam em outras áreas, se torna difícil imaginar que isso vai acontecer e na prática isso não acontece. Como a doutora Aline falou, muitas unidades dependem praticamente exclusivamente das verbas e dos recursos da compensação ambiental. E por isso é importante o manual e essa ideia de fiscalização dos recursos, não no sentido de dificultar o uso, mas sim de fazer com que esses recursos sejam realmente aplicados no seu fim, que é a proteção e a gestão das unidades de conservação. Perfeito. Mas, doutor Luiz, ainda que seja na questão da preservação da própria unidade, há alguma restrição no uso fim desse recurso? Existem, a lei ela é específica no que pode ser ou no que não pode ser, ou ela é mais ampla e geral? Ela é bem restritiva em relação ao que ela diz quais são os usos que são previstos, como eu falei ali. Então, é só aquelas atividades. Quando a gente chega em bens e serviços, que fica um pouco mais aberto. Então, em bens e serviços necessários para a gestão e manutenção da unidade de conservação, que a gente vai ter um pouco mais de flexibilidade para o uso desses recursos. Por exemplo, em uma unidade de conservação que a visitação e uso público seja um dos objetivos, entre os serviços necessários pode estar a estruturação e um estudo para avaliação da capacidade de suporte da unidade de conservação, áreas de interesse, avaliação de infraestrutura turística necessária, outras unidades de conservação que prevêem exploração sustentável, eu posso pensar em estudos para viabilizar a exploração sustentável daquele recurso. Então, vai estar muito relacionado ao objetivo e ao fim da unidade de conservação e o que vai ser necessário para aquela unidade de conservação. Então, mas, de novo, o recurso de compensação ambiental, ele só pode ser utilizado para as atividades de gestão e manutenção das unidades de conservação. Ele não pode ser desviado para atividades e para usos que são intrínsecos ao Estado, como pagamento de salários de servidores, como, né, e outras questões desse tipo. Obrigada, doutor Luiz. Doutora Aline, hoje a gente está vivendo alguns problemas relacionados à informação, né? Seja com fake news, ou seja com
informações não divulgadas mesmo. Existe uma crise aí de transparência, a despeito da sociedade estar exigindo cada vez mais transparência. E a gente está falando aqui de assuntos bastante delicados, né, que envolvem proteção ambiental, mas que envolve proteção ambiental porque também existe a questão poluidora e de não preservação de um outro lado. A gente está falando de um fundo feito com recursos privados para aplicação em unidades de conservação que pode ser usada aí pela população e que tem um impacto econômico ali na comunidade, um impacto direto ali na comunidade, mas que também tem um impacto muito mais amplo. Quais são os dispositivos de transparências criados hoje na lei para garantir que a sociedade como um todo enxergue quem está pagando, como é que esses recursos estão sendo usados e se eles estão sendo utilizados? Correto, Lana. Eu expus na minha resposta anterior como é esse fluxograma, né? Para cada etapa desse fluxograma, o cidadão comum ou o Ministério Público, enfim, qualquer entidade do setor civil, ele pode dirigir-se diretamente aos órgãos ambientais. Então, quanto foi calculado de compensação ambiental para determinado empreendimento? E frisando sempre que compensação ambiental não se confunde com uma multa, com uma ilegalidade. No rito do licenciamento ambiental, nós temos sempre medidas para evitar um dano, que será, então, causado fatalmente por um empreendimento. Nós temos condicionantes, condições para que aquele empreendimento seja viabilizado numa determinada região, condições para mitigar aquele impacto que não pode ser evitado. E, por fim, a compensação ambiental entra, então, na linha complementar, o que não foi evitado e o que não foi mitigado. Então, isso é importante que fique frisado. Então, a fixação feita pelo IBAMA pode ser acompanhada diretamente no IBAMA, nos sites ou informações diretas, inclusive utilizando-se a Lei Geral de Informação. As reuniões do Comitê de Compensação Ambiental, elas se traduzem em uma ata em que qualquer cidadão pode ter acesso ao site do ICMBio e do próprio IBAMA e observar qual foi a discussão feita em relação à destinação daquele recurso. E, por fim, uma vez fixado aquele recurso, nós temos duas formas de aplicação, direta pelo próprio empreendedor. A própria lei federal prevê a prerrogativa do empreendedor desejar por si só aplicar aquele recurso naquela finalidade definida pelo comitê. E nós temos também, agora, pela 13668, a possibilidade, a prerrogativa daquele empreendedor, uma vez querendo sanar essa compensação ambiental, arcar com esse compromisso de forma aportando recurso nesse fundo. Internamente, né, é bom que se frise que a Caixa Econômica Federal é que foi selecionada pelo ICMBio para constituir, integrar esse fundo, gerir esse fundo. Internamente, a própria Caixa, ela tem os seus mecanismos financeiros internos de compliance para acompanhar esse fundo. Ela tem uma auditoria externa que acompanha somente esse fundo. Então, mecanismos gerais indistintos da própria Caixa, uma auditoria externa para esse próprio fundo e, por fim, o próprio ICMBio. Ele também tem uma comissão direta que aprecia toda a prestação de contas feita, então, pela Caixa Econômica Federal. Então, o cidadão pode se dirigir a qualquer uma dessas instituições, inclusive nos sites tem a possibilidade de se pedir até perguntas diretas, para ter acesso a isso. Nós estamos inteirando 1 ano desse fundo agora, da aplicação e gestão desse fundo, então vai sair, sim, nós estamos até aguardando a publicação do primeiro balancete, digamos assim, a primeira prestação de contas da Caixa. É importante que a sociedade civil acompanhe, porque recursos existem. Nós temos recursos voltados para a compensação ambiental, nós temos recursos voltados, portanto, para as unidades de conservação, e são recursos que não saem do erário. São recursos que têm natureza jurídica de direito privado, porque vem diretamente de uma atividade econômica, vem da iniciativa privada. Então, não há mais justa causa para que nós possamos nos deparar com uma situação tão dantesca em termos de falta de estruturação das nossas unidades de conservação. Hoje, esse recurso está na casa de 2,4 bilhões, nós utilizamos da atualização financeira do índice do IPCA, ou IPCAE, especificamente, que foi também
um regramento trazido pela nova normativa. Então, qualquer um desses mecanismos, em qualquer etapa que se pretenda verificar e aferir, seja a fixação do valor, seja a destinação para o C, seja a aplicação na ponta feita pelo próprio empreendedor, que assina um termo de compromisso e há um plano de trabalho para que ele possa executar essa compensação ambiental, seja os balancetes e as prestações de contas da instituição selecionada, que é a Caixa Econômica Federal, e, finalmente, na ponta, o próprio gestor de uma unidade de conservação, ele valida todo o recebimento de bens e serviços, ele valida, então, com o seu conselho gestor, a elaboração daquele plano de manejo, ou a própria regularização fundiária, que vai ser feita pela própria Caixa Econômica Federal. Em qualquer uma dessas etapas, repito, o cidadão ou o promotor de justiça tem amplo acesso a essas informações, que não lhes podem ser negadas. Doutora Aline, a senhora comentou dois pontos bastante relevantes, que por falta de informação as pessoas acabam disseminando, né, informações erradas. Uma delas é que, mas esse dinheiro deveria ir para esse ou outro lugar que, enfim, que por razões pessoais ou conjunturais, ou, enfim, daquela pessoa, daquele contexto, da crença daquela pessoa, ela acredita que é mais importante. Então, esse recurso, ele não briga com os outros recursos do orçamento da União. E a outra questão que gera muita confusão e que eu gostaria, a gente está se encaminhando para os minutos finais, mas eu gostaria que a senhora falasse, o papel do Ministério Público na atuação da questão ambiental no sistema SINUC. A ideia do manual foi justamente orientar os colegas, né, entregar de uma forma mais palatável, mais simplista, mais rápida, mais célere aos colegas, essa visão macrosistêmica da compensação ambiental, fazendo com que ele tenha uma maior facilidade de exercer essa fiscalização, acompanhando justamente essa ritualística em cada uma das etapas. Então, o colega, ele vai ter de saber se o cálculo foi adequado, feito de maneira correta pelo IBAMA, em sede federal, ou os órgãos congêneres, né, no Estado. Ele vai ter a possibilidade também de verificar se a destinação foi adequada, porque nós temos duas normativas que foram publicadas pelo próprio Comitê de Compensação Ambiental Federal, a terceira e a nona reunião, extraordinária e ordinária, respectivamente, que estabelece balizas básicas, balizas mestras para essa destinação, e nós temos teses institucionais que são abordadas pelo manual, e depois, uma vez fixado esse valor, eleitas unidades de conservação que vão ser agraciadas por esse valor, ele terá condições, então, de perceber se o termo de compromisso de compensação ambiental assinado pelo empreendedor segue-se, então, com um plano de serviço, um plano de trabalho para que ele possa executar diretamente, se assim entender adequado, ou se esse recurso foi aportado da forma como esse termo foi assinado. Lembrando sempre que esse termo ele é um título executivo, que pode vir a ser executado pelo próprio Ministério Público. E uma vez aportado, como que vai ser, então, desenvolvida essa atividade pela própria Caixa Econômica Federal? Então, nós procuramos aclarar, deixar mais palatável cada uma dessas etapas, para que o colega, então, ele possa acompanhar. Então, a atividade do Ministério Público, ela é essencial, repito, sobretudo em momentos como tais, nós estamos acompanhando realmente um desmonte, uma situação muito preocupante do nosso meio ambiente como um todo, e as unidades de conservação, então, ganham uma escala em termos de importância fenomenal, já que lá estão os maciços florestais mais relevantes em termos ecológicos, né, do nosso país. Nós estamos vendo a Amazônia, nós estamos vendo outros biomas, o Pantanal, sofrendo de maneira avassaladora com incêndios, com desmatamentos, com invasões, com grilagens e por aí vai. Então, consolidar esses espaços territoriais, saber exatamente que aquela determinada unidade de conservação tem esse recurso, esse determinado montante, é a nossa finalidade, para que não haja mais essa discussão, muitas desculpas, né, muitas vezes, e entendimentos enviesados. Mas, às vezes, até por parte de leigos, a gente compreende de que as unidades de conservação não têm recurso para que sejam, então, implementadas e consolidadas. Não é verdade. Embora o erário precise dar a sua cota de contribuição também, é responsabilidade dele,
nós temos que a compensação ambiental é hoje a maior fonte desses recursos. Ela não internaliza o erário, ela está na mão de privados, e nós precisamos, então, fazer com que esse empreendedor internalize o seu passivo, por meio de medidas para evitar, mitigar e compensar aquilo que ficou faltando na sociedade. Perfeito. Falta um minutinho para a gente terminar esse webinar, a gente poderia ficar horas e horas aqui conversando. Eu passo a palavra para o Luiz para a última consideração final dele. Bom, agradecer a todos que assistiram a live, né, aos demais participantes da discussão, a doutora Aline, a Lana, que coordenou tão bem a discussão, o pessoal que trabalhou com a gente em toda a questão da elaboração do manual, as doutoras Cristina e Silvia, que também participaram aí com a gente, e destacar isso, que a ideia do manual foi tentar explicar o processo da compensação ambiental desde o seu início até a aplicação dos recursos, e em cada ponto deles tentar destacar áreas de conflito que a gente já identificou na nossa vivência profissional e na própria atuação do Ministério Público, problemas em relação ao uso e à aplicação dos recursos. Então, a ideia do manual foi fazer bem uma divisão das etapas e, em cada etapa, tentar apontar problemas que a gente já conheceu, já viu, e dar sugestões, então, para a atuação do Ministério Público e da própria sociedade na fiscalização desses recursos e da aplicação deles. Obrigado. Obrigada. A gente, de novo, eu gostaria de dividir a palavra com todos vocês, mas daqui a pouco a gente vai ser derrubado pela plataforma, então eu vou fazer as vezes e vou agradecer muitíssimo a doutora Cristina, muitíssimo a doutora Silvia, doutora Aline, doutor Luiz, e mais do que a vocês, ou em nome de vocês, também agradecer à Abrampa e à Fundação Grupo Boticário por esse trabalho irreparável e extremamente relevante para esse cenário atual que a gente vive, que é a publicação do manual. Lembrando que o manual pode ser baixado, você pode fazer o download dele na íntegra pelo QR Code ou no site da associação. Muito obrigada a você que esteve com a gente. O assunto não se encerra aqui, qualquer dúvida mande para abrampa.org.br e vamos deixar esse assunto na pauta para discussão, porque tem muita coisa para ser falada. Um ótimo dia para todos. Obrigada. Boa tarde. Bom dia. Tchau. 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 Bom dia. Tchau, tchau.